Eu nasci inocente, mas para quem nasce no lugar errado, não existe piedade. Eles arrancaram de mim minha mãe, quem eu mais amava, e deixaram um vazio, uma dor que nem o tempo conseguiu sarar. Quando a vida sorriu para mim, com o amor de Miguel, foi só um suspiro de felicidade, porque logo depois veio o inferno. O inferno. Me jogaram no escuro, me calaram com medo, tentaram me quebrar. Mas ali dentro do meu peito, nasceu uma chama, uma voz que gritava dentro de mim, uma ira, um grito que dizia: você não pôde escolher onde nasceu, mas vai escolher onde termina. E foi aí que a luta começou. Escuta só. Você já parou para pensar qual é a diferença entre existir e viver? Pois eu sei, porque eu passei minha vida toda só existindo, comendo pouco, trabalhando muito e sem nunca saber o que era ser feliz de verdade. Até que um dia apareceu uma pessoa que me ensinou o que é viver de verdade. Meu nome não importa muito, não. O que importa é que eu nasci num lugar onde nem nome a gente tinha direito. Era só número e sofrimento. Essa é minha história. E talvez também seja a história de alguém que você ama. Num mundo onde gente como nós só podia existir, eu escolhi viver. Eu nasci numa noite de tempestade, na senzala, no chão frio de terra batida. Minha mãe me contou que quando eu nasci, ela não chorou de alegria. Ela chorou foi de medo, de desespero, porque ela sabia que tinha botado no mundo mais uma alma condenada, mais uma vida para sofrer no inferno. Sabe qual foi a primeira coisa que eu vi na vida? Não foi o rosto da minha mãe, nem a luz do sol. Foi uma corrente pendurada na parede, esperando o dia em que eu fosse grande o bastante para usar ela. Aos 5 anos, eu já sabia que o mundo não era justo. Eu vi o Senhor passeando e nós tudo na enxada, na dor, no cansaço. Eu perguntava para minha mãe, por que eles não trabalham também? E ela me dizia, menina, pergunta é coisa de gente livre, nós só obedece. Mas eu não conseguia parar de perguntar. Dentro de mim já tinha uma chama, um fogo que se recusava a aceitar que minha vida fosse só aquilo. E foi aí que o mundo me mostrou quanto podia ser cruel. Eu nasci numa noite de tempestade, lá na senzala. O chão era só barro e minha mãe me trouxe ao mundo ajoelhada, no meio da lama.
Ela contou para mim que quando me pegou nos braços pela primeira vez, não chorou de alegria, não. Chorou de desespero, porque ela sabia que tinha botado no mundo mais uma alma para sofrer o peso desse inferno. Não sabe qual foi a primeira coisa que eu vi na vida? Não foi o rosto da minha mãe, não, nem a luz do sol. Foi uma corrente pendurada na parede da senzala, esperando o dia em que eu fosse grande o bastante para ser acorrentada. Você já imaginou isso? Nascer sabendo que não vai ter futuro, que sua vida não te pertence, que seu destino é só trabalhar, apanhar e morrer sem deixar rastro? Pois era isso que me esperava. Com 5 anos de idade, eu já entendia que meu mundo era diferente. Não porque eu fosse especial, não, mas porque eu fazia pergunta demais. Por que a gente trabalha e eles não? Por que a gente dorme no chão? Por que a gente apanha quando chora? A resposta vinha sempre na ponta do chicote. Minha mãe me dizia: cala a boca, menina. Pergunta é coisa de gente livre. A gente nasceu para obedecer. Mas dentro de mim tinha uma coisa que queimava, um fogo que dizia: não é certo, isso não está certo. Eu não queria aceitar aquele destino, mesmo sem saber direito que era liberdade. Aos 8 anos, minha vida, que já era feita de dor, quebrou. Qual é a diferença entre existir foi o dia viver? Que levaram minha mãe embora. Sei. Porque eu passei minha vida toda... Venderam ela para outra fazenda, não. Venderam para um homem branco, daqueles que colecionava mulher bonita, como se fosse animal de estimação. Amarraram ela como se fosse bicho, e ela gritava meu nome, me chamava com desespero, como se a voz dela pudesse me salvar, ou como se meu nome fosse corda para impedir ela de partir. Eu corri atrás do carro de boi que levava ela, corri até minhas pernas fraquejar, até o peito doer, até meu corpo cair no chão duro. Mas ela foi e eu fiquei. Silêncio. Só o som do mato e minha alma quebrada. Naquele dia, a criança que eu era morreu. Ali, naquele chão de barro molhado com minha lágrima, nasceu outra coisa dentro de mim. Algo que não tinha mais medo de morrer, porque já estava morta por dentro. Aos 8 anos, minha vida, que já era feita de dor, quebrou de vez. Foi o dia que levaram minha mãe embora. Não. A vida seguiu. Ou melhor, a dor continuou. Eu tinha só 15 anos quando vi o mundo virar de novo. Foi quando ele voltou, Miguel, filho do Senhor.
Aquele menino branco que tinha ido estudar na Europa voltou homem. Lembro do dia como se fosse agora. Foi a primeira vez em muito tempo que um homem branco olhou para mim e não me viu como bicho, me viu como gente. Os olhos dele tinha tristeza, tinha dor, tinha coisa quebrada lá dentro. E eu reconheci, porque era o mesmo vazio que morava dentro de mim. Ele tinha aprendido lá fora o que eu já sabia desde que nasci, que existia 2 tipos de gente nesse mundo, os que mandava e os que apanhava. E a gente nunca fez parte da humanidade deles. Mas Miguel, ele não aceitava isso. Começou a me ensinar a ler de madrugada, escondido na biblioteca da casa grande. No começo, eu tremia, porque escrava que sabe ler é escrava morta. Mas o medo não venceu a vontade. Quando eu peguei o primeiro livro, quando eu li a primeira palavra, foi como se o mundo abrisse um buraco dentro de mim. E ali eu entendi por que eles tinham tanto medo. Porque conhecimento é como fogo em palha seca. Quando pega, não tem quem apague. Miguel falava de filósofo, de país onde todo mundo era livre, de mundo onde ninguém nascia para servir ninguém. E eu contava para ele como era viver num mundo onde a liberdade era sonho proibido. Foi numa noite dessas, de letra e silêncio, que tudo mudou. Miguel me mostrava uma palavra num livro velho e a mão dele encostou na minha. Naquele instante, eu não senti medo, nem vergonha, nem pecado. Senti reconhecimento, como se a minha alma tivesse lembrado de alguma coisa que ela sempre soube, mas tinha esquecido. Quando olhei nos olhos dele, vi que ele também tinha sentido. A gente não soltou as mãos, mesmo sabendo que aquele toque podia custar a vida dos 2. Porque tem momento na vida em que a gente tem que escolher entre morrer quieto ou viver em voz alta. E a gente escolheu viver. Depois disso, a gente se encontrava escondido, na biblioteca, no celeiro, na beira do rio. Miguel me fazia sentir que eu não era mais que um corpo marcado. Eu era pensamento, coração, sonho. E eu fazia ele entender que liberdade não era coisa de livro, era coisa que queimava por dentro quando faltava. A gente fez planos, fugir juntos, levar outros, criar um mundo novo. Éramos jovens e ingênuos até para acreditar que o amor podia vencer o mundo. Mas naquele tempo, o amor era tudo que a gente tinha. Eu lembro da última vez que vi o céu da minha infância. Acordei com o gosto do medo na boca e as mãos amarradas. Mas não era senzala, não. Era outro lugar, escuro, frio, silencioso. A mãe do Miguel tinha visto a gente junto no jardim.
E para ela, eu era uma praga, uma ameaça, um erro que precisava ser apagado. Mandaram me vender para bem longe, para um lugar que ninguém sabia o nome, muito menos Miguel. Gritei o nome dele até minha garganta sangrar, mas ele não veio. Não porque não quis, mas porque não sabia onde me esconderam. Ali foi quando eu morri de novo, mas dessa vez sem lágrimas, porque nem chorar eu podia mais. A nova fazenda era o inferno com nome e dono. O senhor lá não queria só trabalho, não. Ele queria quebrar a gente. E as mulher bonita, ele levava para casa grande de noite. No outro dia, ela voltava em silêncio, com os olhos apagados, com o corpo machucado e a alma morta. Eu sabia que minha vez ia chegar e jurei para mim mesma que quando chegasse eu ia dar um jeito de morrer antes. Mas foi aí que uma outra voz dentro de mim começou a gritar mais alto. Se tu quer ser livre, menina, tem que se libertar. Foi assim que eu virei outra. Deixei de ser aquela menina apaixonada que sonhava com um beijo no escuro e virei uma mulher que sonhava com fogo e liberdade. Comecei a ensinar os outros a ler, do mesmo jeito que Miguel me ensinou. Escondido, sussurrando palavra no escuro, tremendo de medo, mas cheio de esperança. Falava com ele sobre direito, sobre igualdade, sobre liberdade, mesmo sem nunca ter sentido isso de verdade. Mas sabe o que é mais bonito? Eles acreditavam que dava para mudar, que a gente não tinha nascido para morrer com corrente no pé e lágrima no rosto. E pouco a pouco, a fazenda inteira começou a acordar. As mulheres deixaram de andar de cabeça baixa, os homens pararam de abaixar os olhos, os meninos começaram a sonhar, não com amor, mas com luta. Porque a liberdade, ela vem na ponta do sonho, mas só fica de verdade quando a gente luta com as mãos. Foi aí que eu descobri que eu era forte, mais forte do que o mundo tentou me fazer acreditar. E que mesmo com tudo que me tiraram, eu ainda podia dar algo poderoso para alguém. Esperança. A revolução começou numa noite de tempestade. O céu parecia gritar junto com a gente. Cada raio, cada trovão era como um chamado para a liberdade. Eu tinha planejado tudo, cada passo, cada fuga, cada ataque. Nada foi por acaso. Quando o fogo começou, quando os gritos ecoaram pela fazenda, quando os escravos se levantaram com coragem nos olhos, foi aí que eu vi ele, uma sombra, no meio da lama, andando devagar, como quem já atravessou o inferno. Era Miguel, coberto de barro, com os olhos cheios de dor, mas também de esperança. Ele me procurou por 2 anos, andou pelo Brasil a pé, sem rumo, sem certeza, só com o meu nome no coração. Quando ele me viu, no meio da rebelião, de
pé, com o facão na mão, liderando aquele povo, ele não chorou. Ele sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi orgulho, foi amor, foi liberdade. A gente não correu um para o outro, nem se abraçou como nos livros de romance. A gente lutou, lado a lado, como iguais, como dois corações queimando pelo mesmo sonho. Naquela noite, a gente não lutou só por nós, lutou por todos, pelas mulheres quebradas, pelas crianças acorrentadas, pelos homens que morreram sem dizer um adeus. Miguel derrubava capataz por capataz e eu gritava pro povo: agora é a hora, é agora ou nunca. E quando o sol nasceu e tudo tava em cinzas, a senzala, a casa grande, as correntes, a gente se beijou. Não foi um beijo bonito, foi um beijo suado, sangrando, vitorioso. Um beijo de quem venceu a guerra. Hoje, eu posso dizer com firmeza no peito: eu sou livre. Mas não foi ninguém que me deu essa liberdade. Não foi documento nem favor. Foi luta, foi sangue, foi lágrima. Miguel tá comigo, não como meu dono, não como meu salvador, mas como meu igual, meu companheiro, meu amor de guerra. A gente não se casou numa igreja bonita, não teve padre nem vestido branco. Nosso altar foi a terra vermelha, molhada pelo sangue de quem tombou lutando. A gente selou nosso amor no meio das cinzas, ali onde a senzala ardeu, onde as correntes viraram pó. E agora? Eu te pergunto com o coração aberto: o que é que está te prendendo? O que é que ainda te acorrenta? Você já é livre, mas vive como se tivesse grilhão no pé, como se alguém tivesse amarrado sua coragem num canto escuro da alma. Eu fui escrava de um sistema que dizia que eu não era gente. Mas hoje quem é que está te dizendo que você não pode? É o medo? É a vergonha? É a voz dos outros? Me escuta bem. Você nasceu com liberdade nas veias. Você só precisa lembrar como se luta por ela. Porque sabe qual é a diferença entre eu e você? Eu nasci com corrente de ferro no corpo. Você nasceu com corrente na mente, mas eu quebrei a minha. E você vai quebrar as suas? Depois da liberdade veio o silêncio. Um silêncio estranho de quem passou a vida inteira lutando e de repente não tem mais para onde correr. Eu acordei no primeiro dia de liberdade, sem saber o que fazer. A mão já não segurava a enxada, o pé já não corria da dor, e o peito não sabia viver em paz. A gente juntou o sobrevivente tudo, homens, mulher, criança, tudo quebrado por dentro, mas com o zóio aceso, com a esperança brilhando pela primeira vez. E ali, no meio do nada, a gente construiu um novo lugar. Não era cidade, não era senzala, era nosso. Era liberdade plantada na terra vermelha,
regada com lágrima e nascida com fé. Os dias no nosso quilombo foram os primeiros em que eu ouvi criança rindo, livre, correndo no barro sem medo de feitor. E aquilo, para mim, valia mais que qualquer tesouro. A gente construiu as casas com as próprias mãos, tijolo por tijolo, pedaço por pedaço. Miguel ensinava as letras para quem quisesse aprender, e eu contava as histórias para os pequenos. Contava tudo, do chicote, da dor, mas também do amor que salva. Teve um dia que eu parei na beira do rio e chorei. Mas era choro bom, choro de quem finalmente tinha encontrado um lugar no mundo, não como escrava, não como fugitiva, mas como mulher, como gente. Mas nem tudo foi paz. Uma noite, o céu ficou vermelho. A fumaça subiu antes mesmo do sol nascer. Capataz veio com outros homens, com cachorro, com tocha, com ódio nos olhos. Eles queriam apagar tudo que a gente construiu, derrubar nosso quilombo, nos calar com fogo, grito e açoite. Eu tremia por dentro, mas não de medo, de fúria, de lembrança, do tempo da senzala, das correntes, dos gritos, dos corpos no chão. Miguel veio correndo, sujo de terra, mas com a alma em chama. Eles chegaram, ele disse, e eu só balancei a cabeça. Eu sabia. Aquele momento ia chegar. Mas eu também sabia. A gente não ia correr. Não mais. Reunimos os nossos. Homem, mulher, criança. Todo mundo com a coragem na mão. E com o amor pelo que era nosso. Porque quem já foi enterrado vivo, aprende a lutar até com o sopro da alma. O primeiro tiro ecoou. Depois foi só barulho. Gente gritando, cachorro latindo, tocha caindo no chão molhado. Mas a gente resistiu. A gente gritou mais alto, a gente lutou com tudo que tinha. Com faca, com pedra, com esperança. E sabe o que aconteceu? Aqueles capatazes viram que o medo não morava mais aqui. Que o tempo deles tinha acabado. Eles fugiram. Fugiram como rato quando sente cheiro de fogo. E ali, no silêncio depois da guerra, a gente caiu de joelhos, chorando, rindo, agradecendo. Porque o inferno tinha vindo, mas a gente não deixou ele ficar. Naquela madrugada, quando tudo se acalmou, eu sentei na beira do rio. A água estava escura, mas corria mansa, como se lavasse a dor, como se soubesse que a gente tinha vencido. Miguel chegou devagar, sentou do meu lado e ficou em silêncio. Aquele silêncio bom, de quem já disse tudo com um olhar. Ele pegou minha mão e eu pensei em tudo o que a gente passou. Cada perda, cada dor, cada grito engolido, até chegar ali. Foi quando ele falou. Você percebeu que a gente já está livre há muito tempo, né? Só faltava o mundo entender. Naquele instante, meu coração se aquietou. Foi como se o vento dissesse: agora é a sua vez de viver sem medo. Eu olhei para frente,
para aquele novo dia nascendo e pensei nas crianças do quilombo, correndo, sorrindo, sem saber o que é corrente, sem conhecer o gosto do chicote. A gente venceu por elas. A liberdade chegou, não como promessa, mas como verdade. E agora era a hora de ensinar para o mundo que quem nasce de alma livre, ninguém mais consegue prender. Eu fiquei muito tempo olhando o céu naquela manhã. O sol nasceu vermelho, como se o mundo inteiro tivesse sangrado com a gente. Mas naquele vermelho também tinha promessa, tinha começo, tinha calor. As crianças correram para me abraçar. E uma delas olhou para mim e disse: "Você é a mãe da liberdade?" Na hora, eu chorei. Não de tristeza, mas de verdade. Porque naquele quilombo, eu virei mãe de todo mundo que aprendeu a dizer não para a dor e sim para a esperança. Miguel construiu uma escola com as próprias mãos. E eu ensinei a ler, a escrever, a sonhar. Cada letra era uma chave, abrindo porta na cabeça e no peito da nossa gente. Cada história que a gente contava era um pedaço do passado sendo curado. E sabe o que era mais bonito? A liberdade começou a se espalhar, feito cheiro de flor depois da chuva. Outros vieram, de longe, de outras fazendas, de outros infernos. E quando chegavam, era sempre do mesmo jeito, de joelhos, com medo. Mas bastava um abraço e eles lembravam que ainda tinham alma. A verdade é que ninguém sai inteiro de uma guerra. Eu carrego cicatriz no corpo, mas carrego muito mais no coração. Tem noite que eu ainda acordo suando frio, com cheiro de fumaça, com grito preso na garganta, lembrando das meninas que não conseguiram fugir, das mães que enterraram seus filhos na beira do mato, sem tempo nem para chorar. Mas quando o sol nasce e eu vejo aquele povo caminhando livre no terreiro, rindo alto, cantando forte, eu sei que valeu cada gota de dor, cada passo arrastado, cada não que eu disse pro medo, porque hoje tem menino nascendo sem corrente no berço. Tem menina sonhando em ser doutora e não mucama. E isso é o que chamam de milagre. Não milagre de céu, milagre de gente que não se ajoelha mais, de gente que aprendeu que liberdade não se ganha, se conquista. O tempo passou e aquela terra que antes era só dor de sangue começou a dar flor. A gente construiu um povoado onde foi a fazenda. Cada tijolo ali tinha memória. Cada pedaço de madeira tinha um nome marcado. E eu olhava para os meninos correndo no terreiro, meninas rindo, com tranças no cabelo, e meu peito se enchia de um calor que eu nunca tinha sentido antes. Era isso que eu sonhei a vida toda. Não era vingança, era futuro. A liberdade verdadeira não era fugir, era ficar e transformar o inferno num lugar onde a vida floresce. E sabe o que é mais bonito? Aquelas crianças nunca vão saber o que é uma corrente, nunca vão sentir o gosto de lágrima escondida. Elas vão crescer livres, do jeito que eu sonhava quando era pequena. E quando me perguntarem o que foi que eu fiz na vida, eu vou sorrir
e dizer: eu quebrei as correntes para que ninguém mais precisasse nascer com elas. Um dia, sentada debaixo do pé de jambo, veio uma moça com um papel na mão e olhar curioso. Ela disse que estava escrevendo sobre a história da gente, que queria entender como é que uma escrava vira líder, como é que uma dor tão funda vira força. Eu olhei para ela e vi que era jovem, cheia de perguntas nos olhos, do tipo que quer saber, mas nunca viveu. Segurei a mão dela e disse: filha, tem coisa que livro nenhum explica. Tem dor que só quem sente sabe o peso. E tem amor que só nasce depois da luta. Ela me pediu para contar tudo, cada pedaço, cada perda, cada esperança, e eu contei. Com a voz tremendo, com o peito cheio, com a alma rasgada, mas viva. Porque eu entendi que se a gente não conta a nossa história, eles contam do jeito deles. E aí a gente vira estatística, vira rodapé de livro, vira silêncio. Mas eu escolhi ser memória viva, para que minha voz ecoe mesmo depois que eu não tiver mais força para falar. O tempo passou e a nossa terra floresceu. Cada árvore que crescia era como um grito de vitória contra tudo que tentaram nos tirar. Cada fruto era como uma lágrima que virava doce na boca. A gente construiu um lar feito de barro, madeira e esperança. E ali eu vi nascer algo que eu pensei que nunca ia ver na vida. Paz. Paz de dormir sem medo. Paz de ouvir o silêncio da noite sem escutar correntes. Paz de acordar e saber que ninguém mais ia me arrastar pela pele. Miguel me dizia: você é a mulher mais forte que eu já conheci. E eu dizia: não, eu só sou uma mulher que cansou de sofrer calada. E assim a gente foi vivendo, com dignidade, com liberdade, com amor. Mas a memória nunca esquece. Ela volta às vezes nas noites de tempestade, quando o vento bate na janela como se fosse chicote. E eu lembro das mulheres que ficaram para trás, dos meninos que nunca cresceram, dos corpos que viraram pó na beira do canavial. E aí eu fecho os olhos, respiro fundo e prometo para mim mesma: enquanto eu tiver fôlego, essa história vai ser contada, porque o mundo precisa saber que a gente existiu, que a gente resistiu e que mesmo com tudo contra, a gente venceu. Outro dia, uma menina me perguntou se eu acreditava em milagre e eu sorri, com o coração apertado, mas sorri. Porque milagre, minha filha, não é anjo descendo do céu. Milagre é ver o sol nascer depois de uma noite de terror. É ouvir uma criança rindo, onde antes só tinha choro. Milagre é a gente ter sobrevivido. Eu olhei para ela, botei a mão no peito e falei:
Tá vendo esse coração aqui? Ele já foi só dor, já foi pedra, já foi buraco. Mas hoje ele bate de novo por amor. E ela me abraçou, como se tivesse entendido tudo, sem precisar explicar nada. Porque tem coisa que a gente sente, mesmo sem ter vivido. E eu vi nos olhos dela a força das que vieram antes e a coragem das que estão por vir. Talvez seja isso que mais me emociona. Saber que a nossa dor virou raiz e que dessa raiz vai nascer árvore, flor e fruto livre. E que um dia essa história que agora parece ferida vai virar cicatriz. E cicatriz, minha filha, não é feia não. É sinal de que a gente lutou e venceu. Às vezes eu sento sozinha, olho para o céu e penso nas mulheres que caminharam comigo. Algumas não chegaram até aqui, tombaram no caminho, nos troncos, nos porões, nos partos forçados, nas noites sem nome. Mas cada passo que eu dou hoje é por elas. Cada palavra que eu digo em voz alta é grito delas que ficou preso. Eu sou feita de vozes caladas, de olhos que choraram no escuro, de braços que seguraram imundo sem poder cair. E ainda assim, aqui estou eu, falando com você. Porque mesmo que o mundo inteiro tenha dito que a gente não podia, a gente foi lá e fez. Mesmo que tentaram apagar nosso nome, nosso rosto, nossa história, a gente gravou tudo na alma, com lágrima, com sangue, com fé. E sabe o que é mais bonito? É que hoje tem menina preta lendo livro, tem mulher preta escrevendo filme, tem voz que antes era sussurro, virando trovão. Isso para mim é o milagre mais bonito, porque o que eles queriam enterrar virou semente, e a semente brotou liberdade. E agora eu quero que você feche os olhos um instante e imagine comigo uma terra sem senzala, um céu sem grito, uma infância sem medo, um amor sem corrente. Imaginou? Pois foi isso que a gente construiu, com a força das mãos calejadas, com a coragem dos que perderam tudo e mesmo assim decidiram levantar. A gente plantou liberdade onde só tinha dor e viu flor nascer no lugar da cicatriz. Hoje, as crianças que correm nesse chão vermelho não sabem o que é corrente, não sabem o que é vergonha de existir. Elas riem alto, sem medo de apanhar por isso. E Miguel tá aqui do meu lado, envelheceu comigo, de mãos dadas com a luta. Ele nunca tentou me salvar, ele lutou do meu lado, e é por isso que o amor venceu. Porque o amor, de verdade, não prende, liberta. Então, meu filho, minha filha, quem quer que esteja me ouvindo agora, lembra de uma coisa. Não importa onde você nasceu, não importa o que fizeram com você.
O que importa é o que você escolhe fazer com isso. Você pode repetir a dor ou pode quebrar a corrente. Você pode viver com medo ou pode se levantar, mesmo com as pernas tremendo. Porque ser livre não é não ter medo, é escolher andar, mesmo quando o mundo inteiro quer que você rasteje. Essa foi a minha história, mas agora a próxima história é você quem escreve. E eu espero de coração que você escreva ela com coragem, com verdade e com amor. Porque no fim das contas, é isso que muda o mundo. Agora me diz, do fundo do teu peito, quantas vezes você se calou só porque te fizeram acreditar que tua voz não valia nada? Quantas vezes você se encolheu para caber num mundo que nunca foi feito para você? Quantas vezes esqueceu quem você é para tentar agradar quem nunca te enxergou de verdade? Hein? Me responde pra alma. Você vai mesmo passar por essa vida inteira sem nunca descobrir o tamanho da liberdade que já existe dentro de você? Porque eu fui escrava, mas lutei para ser livre. E você? Vai continuar se acorrentando ou vai finalmente escolher viver? Agora eu vou indo. Minha história termina aqui, mas a tua ainda está sendo escrita. Então aproveita, viu? Você provavelmente nasceu num tempo muito melhor que o meu, num mundo onde você pode sonhar, pode amar, pode escolher seu caminho. Então seja grata, seja justa, seja corajosa e, acima de tudo, viva. Viva com verdade, com dignidade, com propósito. Porque se eu conseguir, mesmo vindo do lugar mais escuro, você também pode. Agora vai viver tua vida com toda a força que tiver no peito. E nunca esquece. Liberdade não é só um direito, é um chamado. Adeus, minha filha, meu filho, meu igual. Que tua estrada seja bonita e teu coração sempre livre.